Boa tarde, Jorge. Muito obrigado por estar presente aqui no Bastidores CNN, tirando todas as nossas dúvidas. Eu começo perguntando sobre as possíveis causas desse acidente. Claro, o CENIPA ainda vai fazer uma investigação. Um acidente aéreo não é causado por um só fator, são vários fatores. Mas pelas imagens, é possível apontar alguma possível causa? Acredito que não, Gustavo. É uma coisa muito preliminar ainda. O vídeo que nós vimos é um vídeo muito passageiro. O que a gente observa é que o avião se aproxima, tenta se aproximar aparentemente de um pouso numa avenida. Eu acho que era uma última tentativa de salvar-se, enfim. E esse tipo de acidente, eu acho que dá para eliminar controle de tráfego aéreo, estava voando visualmente. E o que sobra, basicamente, são uma falha humana, acho mais difícil, que aparentemente ele pode ter tido um infarto, enfim, muito pouco provável, e uma falha técnica do avião, uma pane do avião. Eu acho que a tendência é que tenha tido algum tipo de falha técnica. Nós tivemos uma decolagem, alguns anos atrás, de um Learjet no campo de Marte, em que o avião foi abastecido de forma incorreta. Ele foi abastecido apenas numa das asas, então, quando ele saiu, ele não pôde manter o equilíbrio, o avião girou e caiu no chão. Esse avião, Beechcraft, o King Air, é um avião muito seguro. O último acidente que eu tenho notícia dele no Brasil, talvez tenha tido outro, foi um acidente que aconteceu em 2009, em junho de 2009, em Trancoso, onde o avião era um King Air um pouco maior, 350, eu acho, mas que morreu toda uma família, a família Wright, que foi uma tragédia também. Agora, o que nos remete é por que estão acontecendo tantos acidentes? Eu só posso dizer uma coisa, é uma infeliz coincidência. E até na média, a gente estava vendo a média dos últimos 10 anos, realmente o ano de 2024 teve um número maior de acidentes, mas se a gente comparar com 2015, por exemplo, 2015 teve mais acidentes e fica um pouco na média. Então, muitas vezes, né, a gente fica muito impressionado porque são acidentes acontecendo de uma maneira sucessiva em um pouco espaço de tempo, mas acidentes aéreos sempre aconteceram e em muito menos quantidade do que outros acidentes. Os aviões ainda são muito seguros, né, Jorge? Nós temos certeza de uma coisa, o modo de transporte mais seguro é a aviação, certeza absoluta. Obviamente, há uma incidência maior de acidentes quando você trata de aviação geral, como é o caso desse acidente que nós vimos, infelizmente, acontecer agora de manhã em São Paulo. A aviação regular ela é muito mais fiscalizada em função de ser pública, atender um público muito mais amplo, etc. Mas o que nós temos que comparar também é que esses acidentes têm que ser comparados não à quantidade deles, mas à quantidade em relação ao número de voos, de horas feitas, etc. E nós estamos notando no mundo inteiro, eu acho que o Brasil não é exceção, uma queda progressiva de acidentes. O índice de acidentes por hora de voo, por decolagem, tem caído. Pode ser que no Brasil agora, em função desses 3 acidentes de aviação geral, tenham aumentado um pouco isso daqui. Mas a tendência normalmente é a redução. E nós temos 2 entidades importantes que nos ajudam nisso, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, na parte de homologação de aviões, de piloto, do Comando da Aeronáutica, que é responsável pelo controle de tráfego aéreo, que aparentemente, nesse caso, não teve nenhuma influência, porque ele estava fazendo um voo visual. E se a gente for observar os últimos casos, né, Jorge, Gramado, Ubatuba, agora também teve o caso da Voepaz, você tinha questões também meteorológicas, de mudanças climáticas, de chuvas, de neblina, granizo. Agora, esse caso não, as condições meteorológicas estavam normais, por isso que você aponta uma possibilidade de algum problema mecânico, né? Tá me ouvindo, Jorge? Eu vi a impressão que a pessoa teve um infarto. O piloto... Oi? Não, tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô sim, pode continuar, Jorge. Pode-se imaginar, por absurdo, que
Pode-se imaginar que é absurdo que o piloto teve infarto. Acho que não. Mas, enfim, acho que é mais provável alguma causa mecânica, como talvez tenha sido aquele do acidente do Learjet que eu citei, que aquilo foi um abastecimento, foi uma falha humana, de fato, o copiloto que fez um abastecimento errado. Mas, enfim, como você bem falou, um acidente é uma somatória de causas, normalmente uma somatória de causas. Jorge, quando a gente observa esses acidentes, um número maior, especialmente nesses aviões de pequeno porte, nessas aviações comerciais, não tem o mesmo rigor na fiscalização, você mesmo disse, em relação aos aviões de carreira. O senhor defende que haja uma mudança, já que a gente tem um maior volume de aviões comerciais, que haja uma maior fiscalização deles? Eu acho que existe, a fiscalização é razoável. No transporte público, você tem uma fiscalização maior, aviação comercial regular. No transporte particular, que é a aviação geral, normalmente você tem uma autofiscalização que é acompanhada e, de uma forma, eu acredito que própria, pela ANAC. Quanto a isso, então, os pilotos, você sempre verifica que os aviões estão sendo mantidos corretamente, você tem um controle de manutenção dos aviões, você tem um controle de segurança da homologação dos pilotos, há exceções, mas normalmente você tem, os pilotos estão habilitados, etc. Nós já tivemos exceções, mas há muito tempo, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, um acidente de helicóptero, que foi uma coisa muito violenta lá na Bahia, por sinal, o piloto não estava sendo habilitado para fazer aquele voo, mas isso é muito raro acontecer. Nós conversamos com o Jorge Leal Medeiros, engenheiro aeronáutica, que traz explicações aqui para a gente tentar entender um pouco das motivações desse acidente e nos ajuda a entender também que não é que no Brasil tem uma onda de acidentes aéreos. Na média, é uma média dos últimos anos e é uma questão também de que nós temos mais aviões de pequeno porte voando no Brasil.